Olá, eu sou o professor Souto. O assunto é movimento circular uniformemente variado. Nessa situação, turma, vamos ver que a velocidade terá a variação da intensidade, da direção e do sentido. Então agora tudo vai variar. Repare aqui que nesse vetor ele tem menos intensidade que esse, essa flecha é maior. Então daqui, do ponto A para o ponto B, nós tivemos um aumento da velocidade, um aumento da intensidade. Quando eu falo aumento, é intensidade, né? Porque a única coisa que aumenta ou diminui aí é a intensidade. O que altera é direção e sentido, mas aumento ou redução é intensidade. Então aqui nós tivemos um aumento da velocidade. Imagine, então, algo girando. Ó, vamos lá. Porra, me empolguei agora aqui. Você entendeu que a velocidade está aumentando na intensidade? Turma, se a intensidade está aumentando, então nós temos duas coisas agora. Nós temos que entender que a aceleração ela muda a direção da velocidade. A aceleração responsável pela alteração da direção é o que calculamos a aceleração centrípeta. Tudo bem? Vamos pensar aqui, eu não vou colocar a flechinha para nós nos focarmos na intensidade. Outra coisa, o que faz alterar a intensidade da velocidade é a chamada aceleração tangencial. Então, aqui precisamos ter uma atenção. Nesse caso, poderemos fazer uma aceleração constante na intensidade, tá? Esta é tangencial. Por quê? Porque ela tangencia a curva. Então, nós temos duas acelerações perpendiculares entre si. A aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Esta aceleração tangencial, que sabemos que é uma grandeza vetorial, tem um nome muito particular. Então, grave uma coisa. Calcule a intensidade da aceleração escalar. Então, você fique atento que a aceleração tangencial é denominado escalar. Por quê? Porque é o que vai alterar a indicação da velocidade, a intensidade, lá no velocímetro. Quando você vê o velocímetro com o ponteiro mudando de posição, da velocidade mudando de posição, você tem ali, agindo ali, a aceleração tangencial, que tem um apelido de aceleração escalar, que é o que altera a intensidade da velocidade. Mas não esqueça, é um caso particular, é um nome específico, mas não esqueça que a aceleração é grandeza vetorial. Tem intensidade, direção e sentido. É que o nome escalar é para lembrar que é essa que altera a velocidade do carro, do móvel. E a aceleração centrípeta, ela é responsável pela curvatura do movimento. A curva, toda vez que tivermos curva, temos aceleração centrípeta. Num movimento retilíneo, não teremos aceleração centrípeta. Teremos somente a aceleração tangencial. Então, no movimento retilíneo, teríamos somente
aceleração tangencial. A centrípeta é movimento curvilíneo. Turma, vamos concentrar o seguinte. A aceleração responsável pelo movimento curvilíneo é a aceleração centrípeta. A aceleração responsável pela curvatura do movimento é a centrípeta. Grave isso. A aceleração responsável para alterarmos a velocidade é a tangencial, ou apelido escalar, aceleração escalar. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Ó. Nós temos um movimento curvilíneo, temos a aceleração centrípeta, certo? Nós temos agora a velocidade diminuindo com o tempo. Ó. Então nós temos um movimento com aceleração tangencial contrária à velocidade. Agora a velocidade vai aumentando. O que nós vamos ver? Nós vamos ver a aceleração no sentido da velocidade. A aceleração tangencial no mesmo sentido da velocidade. Então, repetindo, se a intensidade da velocidade estiver aumentando, é porque a aceleração tangencial tem o mesmo sentido como você está vendo aqui. A centrípeta, ela altera a direção da velocidade, perpendicular à tangencial. Se a aceleração tangencial for contrária à velocidade, se ele desenhou isso aqui para você, significa que esta velocidade está diminuindo sua intensidade, porque a aceleração é contrária. Professor, o que eu vou calcular aqui como? Veja bem, vamos supor que a velocidade, vamos aproveitar o mesmo valor da aula passada, 20 metros por segundo. Tudo bem? A aceleração tangencial, nós vamos calcular como ΔV sobre ΔT. Então, vamos supor que o corpo que ele estava, vamos lembrar, né, o movimento circular, aqui é uma situação B e aqui uma situação A. A velocidade do corpo em A era, vamos colocar aqui um V0, 10 metros por segundo. Bom, nesse intervalo de tempo, ele passou de 10 para 20 metros por segundo. Então é movimento acelerado. Vamos supor que nós tem aí um ΔT de 1 segundo, vai? Então, vou usar ΔV, velocidade final, menos velocidade inicial. O intervalo de tempo para que isso ocorresse, então tá vendo aqui, ó, nesse intervalo ele passou de 10 para 20. Velocidade final menos inicial é o ΔV. Vamos supor então que o intervalo de tempo de A para B foi de 1 segundo. Então, vamos continuar escrevendo aqui ΔT. Agora eu vou substituir. Ó, então vai ficar, nós teremos a aceleração tangencial igual velocidade final, 20. Velocidade inicial no intervalo pedido AB, 10. De 10 para 20. E o ΔT de 1 segundo. Aqui nós temos, então, 10 metros por segundo ao quadrado. Esta é a intensidade da aceleração tangencial. Turma, calculamos a aceleração tangencial, vamos lembrar? Deu 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Vamos calcular novamente a aceleração centrípeta para fazermos aí uma coisa completa. Então vamos lá novamente. Quanto tinha dado mesmo a centrípeta?
centrípeta v² sobre o raio. Veja bem, eu quero calcular a aceleração neste ponto aqui, tá? Então, o que eu faço? A aceleração centrípeta é neste ponto B, tudo bem? Então vamos apagar aqui só para não confundir você. Bom, a aceleração centrípeta neste ponto, sabemos o quê? Vamos só concentrar uma coisa. Vamos entender aqui o que aconteceu. Esse movimento, ele não é circular, uniformemente variado. Então, a aceleração tangencial, ela é constante. Vamos lembrar. No movimento uniformemente variado, lembra? Só o move. No move, não era? Movimento uniformemente variado, aceleração constante. Aqui também, só que ele é circular. Vai aparecer um acréscimo que é a aceleração centrípeta porque ele é circular. Mas a aceleração tangencial ela é constante. Dizemos novamente, a intensidade, né? Olha lá, 10, isso daí não vai mudar, tá? Então, por isso que eu peguei o ponto B. No ponto B, vamos calcular no ponto B uma aceleração centrípeta. Você sabe muito bem que se aqui for uma aceleração centrípeta, linha, aqui teremos duas linhas. Por que é outra aceleração centrípeta? Porque além de estar realizando a curva, a velocidade está aumentando. Então você vai precisar tomar cuidado, ó, que no V, o V ele não vai alterando uniformemente. Ele não está, nesse meu desenho, ele não aumentou de 10 para 20. A velocidade não aumentou. A aceleração centrípeta depende da velocidade. Se a velocidade aumenta, a aceleração centrípeta também aumenta. Tá? O raio nesse caso aqui, ele é constante. Tá? Obviamente, se nós calculássemos a aceleração centrípeta em A, que a velocidade era 10, caiu a régua aqui. Se nós calculássemos a aceleração centrípeta em A, daria menor, né, turma? Porque o raio é o mesmo. A velocidade em A é menor, era 10. Tudo bem? Então, vamos calcular a aceleração centrípeta em B. Tá? Então, seria aí... Vamos pôr aqui, ó, aceleração centrípeta em B. Tá? A velocidade no ponto B, ela vale 20. Então, fica 20 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 100. Nós temos aqui, novamente, já fizemos essa conta, mas é bom refazer. 400 dividido por 100, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, agora temos duas acelerações, a centrípeta e a tangencial. Então, veja bem, turma, o que ele vai perguntar para você? Você calculou a tangencial, calculou a centrípeta. O que a gente precisa aqui? Vamos devagar, só entender um pouquinho novamente. Eu gosto de explicar com calma isso, porque assim, se gravando bem. Esta aceleração significa que a velocidade do móvel aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Tá? Esta aceleração, ela é necessária, tá, para que o móvel realize a curvatura do movimento. Quer dizer, que ele faça uma curva. Então, essa aceleração é necessária para que ele faça um movimento curvilíneo, isto é, altere a direção da velocidade. Mas, como é feita a pergunta? Como é que o examinador pergunta para você? A aceleração centrípeta, não tem dúvida, ele vai perguntar. Determine a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial, ele vai chamar isso aqui de escalar. Então, determine a aceleração escalar. Aqui, vamos lembrar da aula, regra do paralelogramo. Lembra? Regra do paralelogramo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o paralelo ao ACP.
e tem um tracejado paralelo à tangencial. Aqui aparecerá a aceleração resultante da soma das duas. Então, novamente aqui, melhorar o desenho, um tracejado paralelo para que nós possamos visualizar a soma vetorial. Vamos lembrar de um detalhe? Ô turma, a aceleração centrípeta não é um vetor aqui nesse modelo não é vertical para baixo? Então vamos puxar para cá, ele continuará vertical para baixo. Ó. Então, veja bem. Não mudei nada aqui. Continua a mesma intensidade, mesmo tamanho de flecha, direção vertical, sentido para baixo, não mudou nada. A aceleração resultante é a soma da aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial, ou denominada no apelido escalar. A soma vetorial é assim, ó. Vamos lembrar. Aqui não é a casa, aqui não era a padaria. Eu não saio daqui para cá. Qual é o caminho mais curto? O caminho mais curto é esse aqui, ó. Esse não é o caminho mais curto? Então, nós temos aqui a aceleração do movimento. Então, uma composição. Agora, veja. Esta aceleração, ela representa as duas ao mesmo tempo. Então, falar de A com flechinha é o mesmo de falar de ACP com flechinha mais AT com flechinha. Agora, vamos lá. O examinador ele vai perguntar para você: determine o módulo da aceleração escalar. Pá! Achamos aqui. Determine a aceleração centrípeta, não vai mudar o nome. Agora, esta aceleração é chamada de vetorial. Você fala o seguinte: professor, mas eu estou trabalhando com 3 vetores. Apelido, de novo, para esse caso em particular. A aceleração vetorial é a resultante, esta então é a resultante da ACP com a tangencial. Como é que nós vamos calcular agora o módulo da aceleração vetorial resultante? Como é que é a pergunta agora? Repito, calculamos a aceleração tangencial, calculamos a centrípeta. Como é que eu vou calcular a aceleração? Determine a intensidade da aceleração vetorial. Professor, essa é vetor, essa é vetor, essa é vetor. Sim, nós sabemos. Apelido, tangencial, escalar, que é o nome, o apelido. A vetorial é a resultante, que é o A, que seria a hipotenusa do triângulo retângulo. Poderemos, então, nesse caso, utilizar, se você quiser utilizar a lei dos cossenos, não tem problema, por quê? Aqui é 90 graus, cosseno de 90 é zero, uma parcela vai embora, fica o Pitágoras. Mas eu vou direto para o teorema de Pitágoras. Como é que fica o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede 10, o outro cateto mede 4. 10 ao quadrado é 100, 4 ao quadrado é 16. Nós temos aqui 116. Como o tamanho da flecha está atrelado ao comprimento da flecha, vamos trabalhar com um comprimento, essa distância é sempre positiva. Vamos simplesmente usar raiz quadrada de 116. Igual, turma,
Para quem já sabe, né, vai poder já passar para outro vídeo, para outra aula. Quem tem dificuldade, presta atenção. Primeiro, nós vamos, para calcular isso daí, a ideia é simplificar. Por quê? Lá nas alternativas, A, B, C, D, E, nós teremos uma resposta simplificada. Então, grave isso. Sempre simplifique os cálculos. Frações, as raízes. Simplificar sempre, porque a resposta não vai estar na forma de outra forma, tá? Claro, isso 99% das vezes. Se você pegar um vestibular de baixo, de mais fraco, vamos dizer assim, você vai encontrar um monte de coisa. Aí você esquece. Eu estou falando dos vestibulares mais importantes do nosso país. FUVEST, Unicamp, as universidades federais, Federal do Rio de Janeiro, é infinito. Estou falando das grandes universidades. Não estou falando de escola que você vai lá, só paga a inscrição e está dentro. Não é isso. Estamos dando aula para quem quer universidade pública, tá? Então, a simplificação é um negócio sério. Nós vamos fatorar. Fatorar o 116. Então, vamos fatorar. O que é fatorar? O fatorar é escrever na forma de produto de números primos. Então, o primeiro primo que a gente usa é o 2, que dá 58, por 2, 29. O 29 é um número primo, então não tem jeito. Vai ficar assim, tá? Então, o que eu escrevo aqui? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 29. Como a raiz quadrada de um produto é o produto das raízes, então nós vamos fazer 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 29. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é raiz quadrada de 4, sabemos que é 2. 2 raiz quadrada de 29. A aceleração vetorial em módulo é 2 raiz quadrada de 29. Professor, mas lá o examinador colocou o valor aproximado é... Tá. Turma, então repetindo, ó. Chegamos no resultado 2 raiz quadrada de 29, vai estar lá na alternativa essa forma simplificada. Ou, professor, mas o examinador pediu o valor aproximado. O que eu faço? Primeiro pega aqui o raiz de 29 e depois vamos multiplicar por 2. O raiz de 29, ele está entre raiz de 25 e raiz de 36. Ele está entre 5 e 6. Então, quais são os valores possíveis? Vamos pegar o ponto médio aqui, que está entre 5 e 6, não é 5,5? Quanto que dá 2 vezes 5,5? Aproximadamente 11 metros por segundo ao quadrado. Chambala!